Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim, mas se não estiver, creio que vai ficar. Peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de João, Evangelho de Jesus, capítulo de número 5, versículo do 1º ao 8º, que diz assim: a cura de um paralítico. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos, que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações, para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer casa de milagre, casa de bondade. Amém, irmãos? Continuando, que diz: o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha num tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a questão é que era sábado e o sábado era sagrado e havia a festa dos judeus, mas Jesus também era judeu e ele preferiu, em vez de festejar, ele preferiu trabalhar, honrar o nome do Deus Todo-Poderoso. O que acontece? Eles não trabalhavam nesse dia, não faziam nada, apenas guardava, sabe? Ficava descansando. Essa é a verdade. Então, Jesus foi lá e preste bastante atenção. Um homem que estava esperando em busca do seu milagre há 38 anos, que ele estava ali, Jesus chegou com a providência. Jesus chegou com o impossível, fazendo-se tornar possível. Sabe, irmãos? Mas o mais interessante é que este homem estava com esperança, com fé, que ele ainda iria ser curado. Pois se ele não tivesse essa esperança, se ele não estivesse com fé, irmãos, sinceramente, ele não estava mais neste ambiente. E então, ele acreditava no milagre, mas que não viesse da parte de Jesus, e sim a parte do anjo que descia dos céus e agitava a água. Então, o que acontece?
essa era a forma simples, básica, onde ele tinha o conhecimento e testificava a maioria dos milagres. Seria através desse ato, através depois que a água se agitava, um pulava dentro, né? O primeiro que pulasse dentro seria curado. Mas Jesus, interessante, ele foi direto neste homem e diz: você quer ser curado? E o homem responde, sabe, de uma forma inusitada. Com outras palavras, ele disse que sim, eu quero ser curado. Mas não tem ninguém que faça isso por mim. Entende, irmãos? E Jesus logo recebeu o sim. Porque ele falou assim, olha, eu quero. Mas não tem ninguém que me ajude. Quando a água é agitada, outro enfermo chega, se lança antes de mim. Então Jesus Cristo deu prioridade a este homem. Mas o mais interessante é que Jesus disse: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Agora olha o que os judeus vai dizer. Versículo de número 9. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. O que eu reflito, o que eu vejo, que os judeus estava para mais um religioso comuns. Por quê? O homem passou 38 anos esperando o seu milagre, mas ninguém foi lá lhe ajudar. Ninguém foi lá estender a mão. Ninguém foi lá dar esse empurrãozinho, essa força que o homem precisava. Mas quando ele recebeu a cura, que ele saiu de posse de vitória, aquilo soou, eu acho que com um pouco de inveja. Eu acho que um pouco, sabe? Que faltou amor. Hoje é sábado e você não tem permissão para carregar o seu leito. Peraí, poxa. E o cara continuou a carregar o seu leito. Mas aquele que me curou pediu para que eu fizesse isso. Então, em gratidão a ele, eu vou fazer. Queira vocês ou não. Sabe, irmãos, em minhas palavras, cabeça de pecador, ele falou isso. E perguntaram quem foi. Mas ele disse, não sei, porque Jesus se retirou. Porque havia muita gente. Mas Jesus foi curar neste dia apenas este homem. Então, teu milagre tem dia, hora e data marcada. Segundos são contados pelos céus para ser realizado na tua vida a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. Entende, irmãos? Então, ele foi para onde? Este homem que recebeu a cura, ele foi para o templo, ele foi agradecer, ele foi, sabe,
ser grato a Deus por ter enviado aquele homem até ele. Mas ele ainda não sabia ou não conhecia que era Jesus, o Filho de Deus. Entende, irmãos? Então, os homens, como queria saber, os religiosos, os judeus, ele, pois bem, quando ele viu Jesus, falou com Jesus, porque Jesus disse assim para ele: olha, você foi curado. Vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior a você. Então, irmãos, o que acontece? Esse homem se retirou e creio que apontou: olha, ei minha gente, deu testemunho de Jesus. Foi aquele ali que me curou. E esses homens ficavam indignados, procurando matar Jesus. Então, irmãos, eles, nossa, está quebrando a nossa doutrina, está quebrando, sabe, as leis. Coitados. Mas essa enfermidade foi resultado de pecado, de mal conduta. Às vezes a gente apronta, depois que recebe a rebordosa, não sabe por que foi. Entende, irmãos? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Entende, irmãos? Então ele colheu aquilo que ele plantou. Porque Jesus falou: vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior a você. Então, irmãos, não foi uma cura apenas física, foi espiritual também. Porque Jesus estava falando com outras palavras: não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Olha, pior de que ficar enfermo 38 anos é perder a sua salvação eterna se você continuar a pecar. Não peques mais. Jesus quer te libertar, quer te salvar, quer te fazer santo, quer te manter limpo, alvo como a neve, para subir aos céus, para que você possa herdar a coroa da vida eterna. Entende, irmãos? Então, não subestime o pecado. É ele quem nos deixa no lamaçal do pecado, nos deixa sem valor, faz de nós escravos, sabe? Nos envergonha, faz de nós motivo de zombaria para os demais, para as demais pessoas que nos conhecem. Não se deixe levar, irmãos, porque a palavra de Deus diz que Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. E o pecado é quem faz você se afastar de Deus. É que te distancia do Senhor. Entende, irmãos? Não é Deus que te abandona, não. É você mesmo que se afasta de Deus através do pecado. Então vigia para que não caia em tentação. Vigia
para que você venha permanecer de pé, para que você não caia. Amém, irmãos? E eu creio que, de fato, você foi tocado por essa mensagem. Foi de alinhamento. Deus quis tratar no dia de hoje com a sua igreja. Porque Ele não vai levar um povo de qualquer jeito. Só aqueles que estiverem preparados, santificados. Porque vai sendo de repente. Assim como Atos 2:2. Entendemos? Vai ser um de repente de Deus. Pois a própria Bíblia diz que será como no piscar de olhos, como um raio que sai do Oriente e se põe no Ocidente. Sabe? Jesus vai voltar muito rápido. Mas a verdade é que só vai quem tiver preparado, com as vestes limpas, alvas, sem ter do que se envergonhar. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado, edificado a sua fé, a sua vida espiritual. Vamos orar para entregar e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por ser luz do mundo, sal da terra, por trazer o sabor da vida que a gente precisa. Obrigado por nos dar o conhecimento, entendimento, para que a gente não venha mais errar, falhar contigo, ó Deus. Que a gente possa ser uma bênção na tua presença e assim impactar e alcançar mais vidas para o teu reino. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. É isso que nós